Bom, pessoal, novamente boa noite a todos. Vamos iniciar a aula e vamos fazer a nossa subida vibratória. Muito bem, então, gente, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa noite de hoje e vamos ficando mais tranquilos, mais serenos, acalmando os pensamentos, a nossa mente, o nosso coração e vamos, desde já, agradecendo aos nossos mentores por todo esse esforço que fizeram para que aqui estivéssemos, para mais este aprendizado. E vamos nos ligando a eles, nos ligando uns com os outros, nos ligando com os mentores dessa turma e da casa, e vamos pedindo amorosamente às equipes de higienização, limpeza e proteção de ambientes, aos índios de Itaporã e Bogotá, a Princesa Isabel e os negros, a Samir e os filhos do deserto, pedindo que deem mais um repasse na casa de cada um de nós e em cada um de nós, desintegrando e queimando os últimos miasmas em fogueiras de luz. E vamos saudando as fraternidades maiores, as veneráveis, a Edgar Armon, ao Dr. Bezerra de Menezes, a Ramatiz, a Hilário de Montenegro. Saudemos também ao Chico, Emmanuel e ao patrono de nossa casa, Razim, todas as demais fraternidades que trabalham em nome do Cristo, saudando-as com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos pedindo a Ricardo e os cruzados que, se necessário for, destaquem seus cavaleiros de luz, criando o ser protetor em cada uma de nossas casas. Maria de Magdala, nos dê força em nossa reforma interior. Maria de Nazaré, nos cubra com seu véu azul de luz, dando-nos sua proteção e amparo. Com esta mãe do amor, vamos até o anjo tutelar do Brasil, Ismael, para que leve os nossos corações em preces até Jesus, que possamos ser instrumentos de sua luz, da sua paz e do seu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa aula a todos. Ok. Bom, gente, é o seguinte, antes de iniciar a aula, eu tenho uns recados para dar para vocês, tá? Umas informações para passar. A coordenação havia passado que nós iríamos retornar às aulas presenciais a partir agora do dia 31 de agosto. Porém, devido a algumas pessoas ainda não estarem seguras para retomar presencialmente, eles resolveram continuar, então, da forma como está, pelo online, tá? Então, nós não vamos retomar presencial por enquanto, até uma nova, digamos assim, posição da casa, ok, pessoal?
Então, a gente vai continuar online mesmo. A única coisa depois que eu vou precisar estar vendo com vocês é o recolhimento dos cadernos. Porque agora, nesse período, quando a gente finalizar, né, as aulas, no caso, os cadernos têm que estar todos em ordem, né, com todas as anotações dos cadernos. Aí eu vejo depois isso com vocês, tá bom? Uma outra questão é a seguinte: na semana que vem, no dia 31, não vai ter aula, tá, pessoal? Eu e o Alexandre, nós vamos precisar nos ausentar, então não vai haver aula no dia 31. Vocês vão ter uma folguinha aí. E na outra semana, é dia 7 de setembro, e é feriado. E eu queria ver com vocês se a gente pode fazer a aula no dia 7, no feriado, como a gente está fazendo online, certo? Eu gostaria de ver com vocês se tem condições da gente fazer a aula por causa do conteúdo, para a gente não atrasar. Tudo bem, pessoal? A gente fazer a aula no dia 7? Aí eu lembro vocês, lembrarem vocês da aula, certo, pessoal? Antes, para a gente poder estar fazendo. Tadeu, tem problema para você, para a gente fazer a aula dia 7? Não? Ah, tá. Entendi. Entendi. Uhum, certo. Então, tá. Então, a gente combina assim. Na verdade, né, tem um detalhe aqui que eu estava vendo no calendário e a gente... agora tá. Aí o pessoal descobriram a Não vou brincadeira. procurar essa mão, Bom, senão gente, some tudo aqui. então, Você tá está bom. procurando a mão, some tudo, eu não consigo mais. Deixa quieto. Ok. Bom, gente, então, na verdade, olhando o calendário, até agora, nesse período que a gente está aqui do outro semestre, né? Nós vamos ter vários feriados que vão cair na terça-feira, certo? Então, eu estava olhando também as nossas aulas agora daqui para frente, e tem algumas aulas que são temas, na verdade, que a gente já discutiu. Então, provavelmente eu vou estar fazendo duas aulas em uma, tá, pessoal? Mas aí depois eu explico direitinho para vocês, para que a gente possa cumprir o nosso cronograma até o final do ano. E também para a gente não usar todos os feriados para estar tendo as aulas. Ok? Eu vou fazer um esquema, mas aí depois eu passo isso para vocês. Mas agora, dia 7, então, nós vamos ter aula, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula hoje. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento a respeito? Tudo tranquilo? Ok, então. Renata, Então, vamos lá. eu tô sem meu Fala. caderno. Tô sem meu caderno. É verdade, Sueli, você deixou comigo. Hoje eu Verdade. só vou assistir, tá? Não tem problema, Sueli. Tá bom. Marilena, você ia falar? Não ia. Ah, Não, tá. Então, tá acho que bom. eu menti alguma Então, coisa. tá, Não ia falar, não. então, tá jóia. Então, vamos iniciar aqui, gente. Hoje nós vamos passar aqui para vocês a lição para a aula 24. Está na página 31 do livro. Lição para a aula 24, item 1. Ler diariamente a lição 23, melindres do sinal verde. Vamos ver aqui, sinal verde, melindres, está na página 14 da apostila. Melindres. Não permita
que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Ressentimentos, tá, gente? Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-lo. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Então, o texto hoje dos melindres é um texto para a gente refletir bastante, né? Porque, na verdade, o que são melindres? Melindres, eles são ressentimentos que a gente guarda, certo? Falta de aceitação, são mágoas, né? Então, os melindres, na verdade, é aquilo que o outro faz e que nos incomoda e que a gente acaba criando, certo? Esse sentimento. E, na verdade, o que acontece? O melindre, ele está muito relacionado com o quê? Com o orgulho, né? O melindre é muito relacionado com o orgulho, com o ego, com a vaidade, certo? E aí a gente pode ver que tem pessoas que elas se ofendem muito facilmente por qualquer coisa. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que tomar muito cuidado, né, para falar, porque a pessoa, geralmente, qualquer coisa, ela se ofende, ela leva muito para o lado pessoal, certo? Então, e o que acontece? A gente vai percebendo que essa pessoa, ela é o quê? Ela é muito melindrosa, né? E quando a pessoa, ela tem essa característica, ela adquire essa característica, certo? O que acontece? Ela perde muitas oportunidades, que o próprio texto fala, certo? Ela perde as melhores situações, ela perde as amizades, ela afasta as pessoas, certo? E também ela acaba gerando dificuldades para ela própria dessa forma, agindo dessa forma. Por isso que o texto, a gente fala aqui no texto, ele é bem para a gente refletir mesmo a respeito disso. Ele tem uma parte bastante interessante que ele fala, certo? Né, que dê aos outros a liberdade de pensar tanto quanto você é livre para pensar como deseja, certo? Porque a gente fala bastante referente a isso, a respeitar a opinião alheia. Cada um, certo, tem uma forma de pensar, uma forma de agir, um entendimento. E a gente precisa respeitar. Então, quando a gente consegue chegar nesse ponto, certo, de ter esse respeito e entender que cada um vai agir, vai pensar da forma que lhe é mais adequada, as situações, elas deixam de ser conflituosas, né? Deixam de haver os melindres, digamos assim, e a gente consegue ter mais relacionamentos sadios, certo? Então, esse é um texto para a gente refletir, porque é muito natural a gente acontecer isso, né, com os nossos relacionamentos. Então, por quê? Também é aquilo que a gente fala, a gente precisa olhar primeiro em mim, o porquê que eu estou me sentindo ressentida ou me sentindo ofendida com a situação. Então, para que eu possa trabalhar isso, certo? Então, às vezes a gente acha que é sempre o outro, mas, na verdade, somos nós que precisamos trabalhar, não é o outro, tá bom? Então, o textinho é um texto para reflexão, tá? Joia, pessoal? Então, vamos lá.
Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer sobre o texto? Tranquilo? Então, tá bom. Então, vamos para o livrinho agora, passar os exercícios. Item 2, transcrever o parágrafo que mais o tocou e justificar. Item 3, meditar e responder posicionando-se. Como você vê as ideias e opiniões alheias? B, já consegue aceitar as pessoas como elas são? C, como você vê uma pessoa melindrosa? D, você se acha melindroso? Em caso afirmativo, o que você faz para melhorar? 4, atenção. Meditar, analisar e escrever um autorretrato para conhecer-se melhor. 5, afirmação. Sinto-me feliz e com saúde. Vamos todos? Sinto-me feliz e com saúde. Sinto-me feliz e com saúde. Sinto-me feliz e com saúde. Gente, alguma dúvida na lição? Tranquilo? Então, tá bom. Então, vamos passar os caderninhos agora, pessoal. Ah, não, pode me mandar, entendeu? E ele atende com educação, você viu? Mas não é comigo. Bom, gente, então vamos agora para a aula 23, que vocês fizeram. Seu celular. Ler diariamente a lição 8, ambiente caseiro do sinal verde. Escuta melhor. Transcrever a frase que mais o tocou. Seu celular. Está conectado aqui. Na internet, não posso ir. A gente é da exceção. Introvertido é a posição. Fechou. Então vamos lá, gente. Transcrever a frase que mais o tocou e justificar. Sueli, começa para nós. Ah, não, desculpa. A Sueli eu estou com o caderno da Sueli. Não vai, Sueli. Hoje a Sueli vai ficar quietinha. Mas, Sueli, se você quiser falar, fica à vontade, tá? Tá. É só você avisar. Tá bom. Então, vamos lá. Rogério Conduta, começa para mim. O Rogério está me ouvindo? Acho que... Agora foi. Está me ouvindo? Agora eu estou. Ah, tá. Eu fiquei esperando para ver se era o Rogério Prado, mas não deu certo. Frase de ambiente caseiro que mais me adequa é: colabore no trabalho caseiro tanto quanto possível. Procuro colaborar no trabalho caseiro, tendo em vista que minha esposa trabalha também, e não acho justo que somente ela arque com a responsabilidade do lar. Antigamente, antes do casamento, morava sozinho e fazia minha comida, fazia a limpeza do ambiente. Então, eu tinha o hábito de executar essas tarefas. Depois do casamento, notei que ela falava com muita frequência: lugar de cozinha não é do homem. E me tocava dali. E ela gostava de ficar sozinha. Hoje, não ocorre isso. Ela pede para que eu volte a cooperar nesse local. E eu noto que ambos estamos cansados do trabalho, é muito
acho essa frase. Exatamente. É engraçado porque antigamente existia muito, era aquela tradição, né, que a mulher que tinha que fazer o serviço da casa e o homem que tinha que trabalhar fora. E a gente mudou muita coisa, né, Rogério? Então, e com essa ajuda, né, mútua, você faz o ambiente melhor também. Não sobrecarrega só um, nem o outro, né? E acaba também fazendo com que o ambiente fique melhor para ambos, na verdade. Não sobrecarrega Muito um bom. só, né? Não, Exatamente. não sobrecarrega apenas um. Sim, e a gente sabe que todas as tarefas são importantes, independente de quais sejam, né? Se ela vai ser na sua casa, se ela vai ser fora, todas são importantes. Exato. Muito bom, Rogério. Então vamos lá. Marilena. Oi. Eu coloquei sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade de casa. Essa frase me tocou, pois já faz algum tempo que venho observando e organizando minhas tarefas aqui dentro, pois assim consigo me programar melhor e fazer dentro e fora de casa também. E a gente percebe que se organizando, cada dia uma coisa, um pouquinho aqui e ali, as coisas saem melhor, né? Eu já percebo isso há algum tempo. Com certeza. Ela está bem relacionada com aquela lição que a gente falou do tempo, né? A gente precisa fazer o tempo trabalhar ao nosso favor, então, que nem você falou, organizando as coisas fluem, né? E ali tem os tempos também para nos ajudar. Muito bom, Maria Helena. Tadeu, fala para nós. Isso mesmo, Tadeu. Procurar manter a harmonia, né, Tadeu? Entendi. A nossa mudança da vibração. As mudanças vibracionais. Exatamente. Muito bem, Tadeu. Isso mesmo. Lúcia, você fala a sua? Uhum. A paisagem social na Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos, dentro de casa pelo menos, com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. A cortesia cabe em todos os ambientes e em todos os relacionamentos. Tem um primo que na nossa juventude era um cara legal com todo mundo, menos em casa com seus pais e irmãos. E eu me perguntava por quê. Hoje acho que ele mudou, acho que é cortês com a esposa e os filhos, e espero que sim. Tratar bem as pessoas, na minha opinião, é obrigação social de todos nós. Sem contar que dar e receber cortesia e gentileza faz bem para todos, para quem dá e para quem recebe. Com mais cortesia entre as pessoas, a Terra também seria contemplada com mais carinho, mais respeito e mais amor. Nossas vidas seriam mais leves se houvesse mais cortesia entre as pessoas e, consequentemente, entre todos os seres que vivem na Terra.
Todos eles se beneficiariam, pois as pessoas seriam mais felizes e mais generosas. E quem trata bem as pessoas deve tratar bem também os outros seres. Uau, muito bom. Alegria geral. Verdade. Interessante que isso que você falou, né? Quando a gente começa pelo nosso lar, né? É o principal. E depois a gente vai poder fazer com os outros também, né? Muito bom, Vilus. Mari, você fala para nós? Falo sim, a minha tá bem parecida com a do Tadeu. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria. É o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. Um lar sem união não se faz forte, e sem companheirismo não se mantém. Todas as pessoas que residem no lar devem se esforçar para que ali reine a paz e o amor. Em meu lar só recebo pessoas amigas, pois para mim, minha casa é meu santuário, e devo proteger e cuidar. Bem parecido, e a gente não fez lição junto. Os mentores conversaram aí. Eu tô achando, viu? Eu tô achando. Mas isso é desde, né, sempre. Minha mãe sempre falava isso pra gente, que a gente não deve chamar todo mundo, né? Ela brincava que não é balada a casa da gente, né? E realmente, a história da vibração, a história do que a pessoa traz para dentro da casa da gente é bem complicado, né? Com certeza, a gente vai aprendendo isso, até a gente sabe, né, que tem aquelas pessoas que fazem a proteção, põe, né, do lado da porta o sal, né, o carvão ali, por causa disso mesmo. Exato. Mas a gente vai aprendendo isso, né, Mari, com o tempo, e vai mesmo tendo essas mudanças. Então, às vezes, assim, como o Tadeu falou antes, né, a gente tinha uma certa vibração, a gente tinha certos relacionamentos, e depois, com o passar do tempo, isso vai mudando, e a gente vai mudando também a convivência, aquelas pessoas que são mais próximas de nós. Muito bom, pessoal. Samuel. Pois não. Olha, eu não copiei nem do Tadeu e nem da Mari, certo? Mas a que eu escolhi foi a mesma, tá? A casa não é apenas refúgio de madeira ou alvenaria. É o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. O lar é o local onde há o convívio de nossa família, com amor, carinho, fraternidade e união. Jesus disse em sua escritura sagrada, onde estiver um ou dois, estiver reunidos, eu estarei. A família é sinônimo de igreja, de templo, onde há de reinar paz, amor e união fraternal. Ok? Muito bom, Samuel, é isso mesmo. É o que a gente busca para as famílias. Realmente, muito bom. Você vê. Muito bem. Cada um com o seu jeito, né? E todos muito bem colocados. Então, vamos continuar. Eliana, você fala a sua? Sim. Recorde que você precisa tanto dos seus parentes quanto seus parentes precisam de você. Se entendermos que viemos no lar e com as pessoas que pedimos e que através delas estão as lições para o nosso aprendizado espiritual, temos então que agradecer a oportunidade e tentarmos enxergar com os olhos da alma todos que juntos vieram para o nosso convívio familiar e que de uma maneira positiva ou negativa nos ensina a sermos criaturas melhores. Eu de parente, eu de família, só tenho meu filho, né? Então, eu procuro, assim, compreendê-lo bastante e a gente ter uma harmonia boa, assim, entre nós e aqui no nosso lar. Então, é isso aí. Eliana, o seu filho é a sua família mais próxima. Você tem irmãos, Eliana? Eu já tive. Quer dizer, eu até tenho, mas em outros planos, né?
Aqui Ah, não. certo. Nós éramos em Ah, 6. E agora, quer dizer, eu tenho uma irmã que mora em Limeira, né? E certo. somos só eu e minha irmã. Mas ela mora em Limeira. E Ah, aqui em tá. Rio Claro, só eu e meu filho. Então tá bom. Muito bem. E bem, graças a Deus. Que bom. E agora, para finalizar, eu abri com o Rogério e vou fechar com o outro Rogério. Sim, senhor. Vamos lá. Hoje o dia está difícil. Mas tudo bem, vamos lá. Sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e tranquilidade dentro de casa. Essa frase trata-se de disciplina, horário e tarefas bem administrados fluem. E sendo assim, tenho uma paz para outros afazeres. Muito bem, Rogério. Você é organizado? Não era, mas agora eu sou. Ah, que bom. Bom, sempre, inclusive todas as frases aqui do ambiente caseiro, eu, desde pequeno, sempre fui organizado. Sempre, assim, ajudava sem mandar, encerava o chão com aquele ferro que Escovão. punha para o escovão, e às vezes ficava no chão. Trabalhava, assim, ajudava em casa, sempre assim, sempre trabalhando e ajudando, sempre trabalhando e ajudando. Então, é uma coisa que flui muito, né? Se você ajuda, não adianta que você ficar subindo as cordas da pessoa e deixar só a pessoa. Isso aí não vira, isso aí não dá certo, né? Então, Sim. então eu, graças a Deus, nessa parte, eu, eu era um pouco relaxado, mas eu fazia, entendeu? Assim, tranquilo. Então Mas, tá. assim, de esfregar escovão no chão, que não tinha enceradeira, Jesus amado, o joelho ficava vermelho que nem... Mas tudo bem, tudo passa. Tudo, tudo é um aprendizado, né? É isso aí. Fala, Sueli. Quero falar, Renata. Pode falar. É, enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Eu sempre tive uma casa muito enfeitada, eu adoro. Bastante livre, bastante. Eu tenho jardim dentro de casa. Eu era manicure, fui manicure 28 anos. Quando eu mudei longe aqui nos apartamentos, eu fui trabalhar para minha filha. Eu saio da casa dela 2 horas, eu deixo tudo organizado, a casa inteirinha. Ela tem 6 cachorros, desde o quintal. O quintal é imenso, tem um pé de manga, eu adoro. Depois eu fico com a minha mãe à tarde e à noite eu venho para minha casa. Eu adoro. Meu apartamento tem jardim, tem flor, e eu sou artesã. Eu faço muita coisa, eu adoro. E tá tudo organizado. Tudo, tudo, tudo. Gosto de receber gente, recebo, adoro. Gosto muito. Minha família, quando vem, é meio longe, eu fico mais eu indo na casa delas. Mas às vezes a gente se reúne aqui, é uma delícia. Gosto muito. Que bom, Sueli. Você fez do seu lar, né? Um lar harmonioso, como você, É, você moro queria. sozinha, mas em paz. Que bom. Mas minhas filhas são casadas, cada uma tem sua casa, nem tem por que estar comigo já. Então, Eu tá tenho, bom. eu tenho filha aposentada já. Uau! Então eu tenho a minha casa, tenho paz, graças a Deus. Isso é importante. Que É. bom. Bom, gente, continuando aqui. Meditar e escrever posicionamos. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Então, vamos ver aqui. Samuel. Vamos lá. O irmão espírita deve sempre ter em mente a gentileza com os amigos e parentes e tratar todos com bom humor, independente da situação vivida no momento. Então, a gente tem que trazer o lar, né, sempre, né, o enfeite espiritual, para que todos convivam em harmonia. Ok? Com certeza. É isso mesmo. Rogério Pravo, você fala sua? Falo sim, está enroscando o negócio. Um minuto, acho que dá tempo. Eu escrevi um longo texto aqui, mas tudo bem, dá tempo.
Essas duas palavras, gentileza... Ah, meu Deus do céu, peraí. Nossa Senhora. Ah, tá. Essas duas palavras, gentilezas e bom humor, andam juntas. Gentileza gera gentileza. Bom humor e bom humor. Tudo flui com tranquilidade e harmonia. Hoje foi uma coisa bem resumida. Eu fiz isso aí agora de tarde, mas assim, assim, gentileza gera gentileza e bom humor. Isso, falar para você, um bom humor, você tendo um bom humor, passando isso para as pessoas, falar para você, a coisa flui muito legal, né? Aqui a pessoa de mau humor, falar para você, arrepia que nem gato. Fica... Não fica... É difícil, né, de conviver. Então, a gente tem que procurar mesmo, ter a gentileza sempre, o bom humor, independente daquilo que a gente receba, né? Sim. Porque a gente... Ok. Nisso a gente, às vezes, consegue até mudar, né, o humor do outro, quando a gente atua dessa forma. Gente, vai cair a conexão, então nós já voltamos, tá bom, pessoal? Onde? A Lúcia, aí, você vê isso. Bom, gente, então continuando a mesma, né? Meditar e escrever posicionantes, enfeite seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Ou com a Maria Helena. Vamos lá. Tento sempre manter o bom humor e a gentileza em meu lar, embora tenha momentos que não consigo e dou uma escorregada. Mas percebo que quando estou em paz e tentando manter a harmonia, tudo flui melhor. Não existe nada mais gostoso do que você estar em sua casa, em paz e sentindo como é bom ter um ambiente sereno. Sou muito grata a Deus pela minha casa e a minha família. Que bom, Maria Helena. A gente tem que ser sempre gratos, né? Por tudo que possuímos. Muito bom. Beleza. A Lúcia está entrando. Então, vamos chamar mais um aqui. Rogério Conduta, você fala, Su? Falo sim. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Acredito que vivemos em um mundo onde experimentamos diariamente muitas situações e que algumas podem não ser muito positivas ou alegres. Mas devemos sempre encará-las como lições que devemos aprender e por isso, desejo que o resultado desse aprendizado seja positivo e que resulte em um ambiente alegre. A gente não pode deixar se abater, né? E refletir isso na sua casa, na casa, em seu lar, né? Basicamente isso. Procure ser alegre, mesmo estando machucado. Mesmo não sentindo alegre. Tem que se transmitir alegria, né? Sim, exatamente. Outra coisa, né, que a gente costuma falar, assim, deixa os problemas do lado de fora. Aqui dentro, a gente procura ter a mais harmonia. Então, vamos deixar os problemas do lado de fora, vai se resolver. E aí vai para que tenha isso mesmo, tenha mais gentileza, mais harmonia. Muito bem. Mais alguém quer falar essa? Gostaria de estar falando? Então, vamos continuando aqui. Vivência da semana. Semana da gentileza. Observe-se e anote o resultado. Mari.
Ai, eu tô rindo muito, porque assim, era a única que eu não fiz. E eu falei, ela vai me chamar. Porque, na verdade, assim, eu fiquei um pouco em dúvida. A minha gentileza é toda quinta-feira, todo mundo sabe, lá do Grupo Amor. Mas eu fiquei assim, será que era para eu ser gentil em casa, ser gentil no dia a dia, né? E aí eu fiquei nessa, gente. Eu não consegui, juro, eu sentei hoje à tarde, na hora que eu tive um tempo na clínica, eu pensei, repensei, briguei com o meu mentor, falei, cara, me ajuda. E não saiu nada. Não saiu nada. Tudo bem, Mari. Aí, então, você vê se você consegue fazer ela durante agora essa semana, tá? Porque assim, na sexta-feira, aconteceu um caso aqui na clínica que eu não costumo fazer isso, né? Que é tem uma senhora que eu brinco que aqui, Entre Patas e Pelos, devia ser clínica veterinária Entre Patas e Pelos e psicologia, né? Porque essa minha cliente é uma queridíssima, uma senhora, ela é sozinha, tem filho desencarnado, tem filho preso, e ela é a cachorra, e eu ajudo bastante ela. E ela precisava ir no médico em Santa e deixar o cachorro em algum lugar. Eu não costumo fazer isso, porque se acontece alguma coisa aqui, né? Então, eu acabei abrindo as portas da clínica, deixei a cachorrinha ficar aqui comigo a tarde inteira, tal. Então, para mim, foi a minha gentileza para a pessoa. Mas em casa eu não achei uma gentileza, não, viu? Confesso. Na verdade, Mari, quando ele fala da Semana da Gentileza, ele não especifica, realmente não é o local, é a atitude gentil que você teve. Então, você acabou de relatar a sua atitude gentil. Tá? Então, eu vou pôr no meu caderno Gentileza com a Dona Isabel. Isso, pode pôr, que é isso mesmo. Assim, a gente está falando, né, sobre o ambiente caseiro, mas o anterior que falava, né, dos recursos da gentileza do bom humor no ambiente caseiro, mas não, na verdade, é aquilo que aconteceu durante a semana, que independente de onde foi. Tá certinho, Mari. Então pode escrever. Muito bem. Tadeu, você fala essa para nós? Que bom, Tadeu. Você pode perceber que os benefícios são grandes. Às vezes, porque nem você falou, é difícil, mas a gente vai percebendo que os benefícios são grandes para nós mesmos. Muito bom, Tadeu. Continue assim. Lúcia, você fala a sua para nós? Então, eu estou um pouquinho... Assim, a Mari disse que não fez, eu fiz meia boca. Eu só anotei, assim, coisas muito simples. Por exemplo, infelizmente, segunda-feira passada, caiu uma árvore aqui em casa com o vento, né? Então, eu tive que chamar uma pessoal para vir cortar a árvore, picar e levar embora. Então, eu parei para o que eu estava fazendo, ofereci água gelada, fiz um café, eles ficaram muito felizes. Eu não sei se essas coisas contam também. Com certeza, Lúcia. Então, vamos lá. O pedreiro que trabalhou aqui ano passado, acabou ficando amigo, veio me visitar, eu também parei, conversei, tomamos um café. Eu sou câncer é nutridora, né? A mãe.
Sim. Então, tem uma amiga que, assim, ela também mora sozinha, não tem irmão, não tem mais os pais, não tem ninguém. E sempre que eu posso, eu faço alguma coisa por ela. Assim, quase que semanalmente eu vou buscá-la, levo ela para a feira do produtor rural, depois vou de volta. Ela acha que eu estou fazendo uma coisa imensa, mas na verdade eu não acho. Eu acho que é natural. Então, são essas coisinhas assim que eu anotei, mas eu vou ter que anotar melhor, porque eu só escrevi a lápis e não expliquei. Então, essas coisinhas assim. Viu, Mário? Não é só você, não. É interessante isso que você falou. A gente acha que aquilo que a gente está fazendo é insignificante. Mas para o outro, Lúcia, você pode ter certeza que tem um significado imenso. Certo? Porque você está dispondo do seu tempo, você está dando a ela a tua atenção, né? E então, pode ter certeza que isso que você está fazendo a gente já tinha falado antes, né, das pequenas doações, agora das gentilezas, realmente. É muito importante, sim, porque a gente está demonstrando, né, ali a nossa preocupação com o outro, o nosso amor também pelo outro, né, Lúcia? É verdade. Porque você poderia simplesmente, né, ela está lá na casa dela, você está aí na sua, né, então cada um segue. Você assim, pode até conversar com ela, mas você não estaria fazendo, né, esse tipo de ajuda para ela. Né? E isso é assim, se você for parar para analisar, são poucos que pensam da forma como você está pensando. Para você é natural, mas poucos, né, fariam isso. Natural. Então, muito não bom. Não vejo como nenhuma obrigação. Né? Isso. Você faz de coração, né, Lúcia? Isso que é importante. Com certeza. Com certeza. Bom. Gente, mais alguém gostaria de falar a vivência da semana? Nossa, então tá bom. Eu posso falar? Eu também, assim, a hora que eu fui fazer a lição, também achei que eu não tinha feito nada, sabe? Até nem tinha notado, mas aí você para agora a gente conversando aí, você para pensar. Quinta-feira foi meu dia de fazer o molho para os moradores de rua, então acho que é uma coisa que eu pude colaborar e faço com muito carinho. De ajudar a fazer a pizza no sábado, coisa que eu também nunca tinha participado, assim, fiquei muito feliz. E de ajudar na casa, como eu estou indo toda sexta-feira, então acho que são coisas que ajudam, que faz bem para as pessoas e para a gente também, né? Com certeza. Muito bom. Eu também fiquei em cima do muro. Não, é incrível, né? Eu falei, eu vou ficar quietinho. Rogério? Então, mas assim, eu não sabia qual o sentido, que nem a Mário falou. Se é gentileza na rua ou gentileza em casa. E a gentileza em casa a gente faz, do dia, graças a Deus, né? Eu levo café para a Leoninha na cama, esse tipo de coisa, né? Olha, beleza. Levo o remedinho para ela tomar. Pode confirmar. Se ela falar mentira, você põe lá para fora. Não, mas então, é que nem eu falei, eu ajudei a fazer a pizza para a turma comer, experimentar, né? Eu larguei a correria, né, Rogério? Beleza. Então, assim, fui levar uma cesta básica para uma senhora que ela ligou para mim, coitada. A cada 3 meses ela liga, ela fica até com medo de ligar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não liga, não fica com medo, não. Inclusive, eu saí do centro, era 9 horas da noite, aí fui tentar levar para ela, só que ela não estava lá. Aí voltei no dia seguinte para levar a cesta para ela. Ela tem 2 filhos que tem problema. Eu achei até muito bonito hoje de manhã cedo, a hora que eu fui levar. Os meninos dela têm problema de... Ai, meu pai, como chama? Pessoa agitada, né? Como é que chama? Esqueci agora o nome da... Sou criança... Não é hiperativo? São assim, sabe? Só que eles são meio... E estavam tudo bonitinho, esperando, sabe? Tomado banho, cabelinho penteado, esperando ali. Aí eu levei uma caixa de leite, levei bolacha. Nossa, foi muito, sabe? Aquela hora eu tava para baixo pra caramba, depois na hora que você entrega isso daí, você vê
a felicidade, né? Assim, eles não sabem demonstrar por causa do jeitinho deles, né? Mas eu percebi que eles ficaram muito contentes, né? Isso aí é o que levanta a gente, né? O que dá aquele up na gente, vamos dizer, né? Graças a Deus. Com certeza. Então, ó, eu fiquei em cima do muro só para ver como é que era, mas eu já acabei de falar. Agora vocês perceberam, né? Que todos fizeram, né? Uma gentileza e mesmo parecendo que assim que era uma coisa natural, mas não é, gente. E por quê? Porque quando você põe a preocupação ali, né, pelo outro e você faz, né, digamos assim, uma doação, seja do que for, do seu tempo, do seu conhecimento, ou, enfim, do que for ali, você já está praticando, né? Uma gentileza, você está fazendo algo pelo próximo. Então, às vezes nem as gentilezas assim, às vezes a gente fala um bom dia, você está fazendo uma gentileza. Né? Porque ultimamente as pessoas andam com a cara tão fechada, né? Então você conseguir falar um bom dia para alguém, você já está fazendo uma gentileza. Então, não se preocupe quanto a isso. Tá, só se for bom dia para você, a hora que o cara responde isso aí, fala, oh, filho de Deus. Exatamente. Você tem muito que aprender ainda, filho de Deus. Mas bom dia mesmo assim. Aí eu vou ilustrar essa do Tadeu e essa sua, Rogério. Vocês tiveram uma resposta, ela não foi muito bonita. Mas pelo menos ele foi gentil, ele respondeu. Eu duro se ele olha feio, vai virar as costas e vai embora, né? Aí complicou. Pelo menos a gente vai aprender com o bom humor dele, né? A gente aprende com o bom humor. Fala, então tá bom, filho de Deus. Quem sabe um dia você fala, hoje está sendo um bom dia para mim. Obrigado, viu? Gente, eu tenho um amigo que é mecânico de carro, Paulinho, e ele tem a oficina que chama Brasil Tech. Falei, Paulinho, dá vontade de ligar todo dia aí, que ele atende assim. Brasil Tech, bom dia, sabe? Um bom dia bem substancioso. Nossa, é muito bom, sabe? Só de falar a gente já sente aquela coisa gostosa de que ele está realmente desejando um bom dia, de verdade. Vou procurar fazer isso assim também, né? É que nem o radialista, o J. Flores, mas bom dia mesmo, né? Esse é o slogan dele, né? Não sei se vocês conhecem o J. Flores, é um radialista. Não sou tão velho assim, não. Muito bem. Né? Putz, eu falei besteira então agora, é melhor deixar quieto. Mas ele falava bom dia, mas bom dia mesmo. É para ser, né? É bom Sim. dia, mas é para ser, né? Então, muito Sim. bem. Bom, gente. Continuando aqui, 5. Afirmação. Ajudo a melhorar o mundo com a minha transformação. Samuel. Você desligou o microfone, Samuel. Vamos ligar. Agora está ok. O planeta Terra está passando por uma grande transformação. Eu, Samuel, como espírita, devo trabalhar na messe do Senhor na transformação de irmãos, resgatando espíritos perdidos, restituir irmãos do caminho errado para a estrada do bem. Ok? Muito bem, Samuel. Não é fácil. É uma grande. É bastante trabalho. É uma sementinha, né, que vai ser plantada. Sim, muito bom. Muito bom. Eliana. Ao me transformar para o bem em cada detalhe, vou deixando exemplos. E sinto que o universo percebe isso também. Os seus sinais são evidentes. E com eles, vou me encorajando a fazer um bom trabalho sempre. Muito bom, Eliana. Rogério Conduta. Tenho ciência de que estamos sempre evoluindo
e que por isso, por menor que seja a minha participação, ela faz parte de um todo maior a qual colaboramos e crescemos junto do todo, né? Com certeza. Que bom, né? Então, todos acreditam. Estão fazendo essa diferença. Gente, mais alguém quer colocar a afirmação? Não. Então, tá bom. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos para a nossa aula de hoje, aula 23, que eu deixei uma tarefa para vocês, que hoje a apresentação tinha ficado para os grupos. E aí, pessoal, vocês conseguiram se reunir? Fizeram... Gostaria de... Você Oi. permite uma parte? Claro. Gostaria de agradecer ao meu grupo, porque no domingo eu não pude participar, porque a Edna está doente e veio minha irmã, minha sobrinha que morreu o marido, para visitá-la, ver se dá uma melhorada na situação dela, que ela está com depressão, e eu não pude participar. Então, aos meus colegas Leoni, Rogério Prado, Rogério Conduta, Lúcia, Marilene, eu agradeço e peço a compreensão, porque, infelizmente, não foi possível a minha presença. Ok? Tudo bem, Samuel. A gente compreende. Muito bem. Bom, então, vir aqui. Nós tínhamos dividido os grupos. Aí, o grupo 1 tinha ficado com as escolhas das provas e as relações além-túmulo, que era o grupo do Tadeu, Fernanda, Silvana, Wilson, Eli, Marielle e Eliana. Quem que vai apresentar? Como que vocês, não sei como que vocês se organizaram, se vai ser uma pessoa só que vai apresentar, se o pessoal do grupo vai falar. E aí? Tadeu, quer falar? Vai ter um jogral. Olha, nós se reunimos, fizemos, e a Eliana, cada um fez a sua parte, e a Fernanda fez o final. E todo mundo apanhado. O Tadeu, leia pra gente. Pode fazer as honras da casa. A Mari lê então, Mari. Quer que eu leio? Eu estou procurando, não sei onde está. Então, vamos lá, eu vou ler. Está no meu WhatsApp. Tudo é perfeito na lei de Deus. A liberdade da escolha que fazemos para o nosso progresso é uma delas. Antes de uma nova existência, fazemos nossa escolha. Procuramos uma aprovação que nos traga acontecimentos e pessoas que nos auxiliem a crescer moralmente e espiritualmente. Depende de cada um de nós atingirmos a iluminação e somos cobrados pela nossa consciência. Somos nós que escolhemos as provas de acordo com o que é necessário para o nosso crescimento moral e espiritual. A criança está fazendo arroz e está fazendo barulho ali. Mas nada ocorre sem a permissão de Deus, que estabeleceu as leis que regem o universo. E na sua bondade nos concede a oportunidade para recomeçar. Sendo que os detalhes são consequências dos nossos atos e das nossas escolhas. Quando compreendemos por que das provas e aceitamos os sofrimentos com resignação, não há mais necessidade de suas constâncias. Passamos a ser libertos. Mesmo que o espírito não tenha êxito em suas provas, uma nova oportunidade lhe será dada em outra vida. Deus não castiga. Ele nos deixa crescer por nós mesmos, dando nova chance para reaprendermos e nos recriarmos. Portanto, é-nos dado em sua bondade o livre-arbítrio. Somos todos iguais perante a ele. A diferença está no modo como nos tratamos, dando muito poder e valor ao ego e pouco ao espírito, que é tudo. Quando percebemos que o mal nos veio, é aí que encontramos nosso aprendizado, mostrando que há algo dentro de nós que deve ser modificado.
Em contrapartida, quando damos passagem para os bons espíritos nos intuírem ao bem e os praticamos, vamos entendendo que estamos no caminho correto. Isto porque somos pura consciência, e tudo que fazemos de bem ou mal, sentimos na alma e no coração que ela machuca, ou nos delicia com sua paz. Percebemos nossa evolução através de como pensamos ou agimos. Chegará um dia que todos estaremos no mesmo patamar, reconhecendo que não se eleva espiritualmente sem antes passar pelo processo do seu auto-reconhecer. Oi, Fernandinha. Uau, eu ia perguntar mesmo. Todo mundo fez uma partezinha e aí ela pincelou com muito amor e carinho. Poxa, ficou bonito mesmo. Até me emocionei. Pessoal, parabéns. Realmente, ficou muito bom. Muito legal, né? Ela fazer todo esse apanhado, né? E montar o texto, gente. Muito bom mesmo. Só uns comentários, na verdade, quando a gente fala da escolha das provas, né? Ela já havia colocado ali, que quando nós estamos no plano espiritual, certo? Somos, na verdade, o espírito que vai escolher as provas que ele quer passar. Para quê? Para que ele possa evoluir, né? Então, para que, geralmente, ele pede por essas provas mesmo para ver se ele consegue atingir a sua evolução espiritual, certo? Então, como algumas partes ali do Livro dos Espíritos falam, certo? Todos buscam, né, por algo para a sua depuração. Então, quando a gente está no plano espiritual, pelo que eles falam lá, é diferente de quando nós estamos aqui, porque quando a gente está aqui, encarnados, digamos assim, às vezes as pessoas pensam da seguinte forma: não, mas eu quero vir, então, com riqueza, ou eu quero vir com, digamos assim, com coisas que não vão me trazer tanto sofrimento, né? Então, nós temos um entendimento diferente, mas quando a gente passa para outro plano, certo? A nossa forma de ver as coisas, elas mudam completamente. E aí vem mesmo esses pedidos para que consiga suportar, superar e evoluir. Então, essas escolhas de provas, assim, geralmente é feita pelos espíritos. Tem casos, certo, que pode acontecer que alguns espíritos reencarnam e passam por determinadas provas escolhidas por eles, assim, né, no caso lá Deus, mas também como uma expiação, dependendo do caso que acontece. Muito bom. E nas relações além-túmulo, né, pessoal, a gente sabe que fala muito sobre os espíritos simpáticos, né, aqueles espíritos da mesma família que se reencontram nas relações além-túmulo, certo? Só que, assim, tudo está no grau de evolução do espírito. Às vezes, o que acontece? Eu tenho um espírito aqui na mesma família do que minha, certo? Só que ele teve uma evolução maior do que a minha. Então, no plano espiritual, pode ser que a gente não vá se reencontrar. E tem aqueles também que assim, não teve, né, aquela interligação, aquela simpatia, e também chega no outro plano e acaba não se reencontrando também, certo? Mas, geralmente, os espíritos, quando eles estão no mesmo nível, eles acabam se reencontrando. E tem aqueles que vão, né, acabam evoluindo mais rápido do que o outro, e também é uma forma de estar do outro, né, que ficou para trás, digamos assim, querer a evolução também para poder reencontrar com esses entes queridos que ele tinha o contato. Então, mais ou menos, eu acho que já foi englobado tudo, certo, pessoal? Quer falar? Pode falar. No livro que vocês leram, né, no final do livro, aí ele fala um pouquinho, tá certo, perto do livro, do tamanho do livro, mas ele coloca um pouquinho disso lá no final, né?
essa ilustração. Há 2000 anos. Isso. Muito bem. Gente, alguém gostaria de colocar alguma coisa? Quer questionar alguma coisa? Tranquilo? Então tá bom. Ok. Agora nós vamos para o grupo 2, certo? Que tinha ficado com as metades eternas e com a lembrança da existência corporal. Era a Leoni, o Rogério Prado, o Rogério Conduta, a Lúcio, Samuel e a Marilena. E aí, grupo 2, como que vocês vão fazer? Bem, nós nos reunimos, fizemos um resumo, né? E eu fui a escolhida para ler. Mas assim, eu vou ler, mas os outros, as outras pessoas do grupo podem acrescentar, coisas assim, é bem livre. Então, as perguntas de 291 a 303. Relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, metades eternas. Existem afeições particulares entre dois espíritos, mas não existe união eterna entre dois espíritos, pois não há criação de dois espíritos um para o outro. Aquela história que a gente acha, minha alma gêmea, vamos desencarnar, vamos encontrar de novo. Assim, não é uma coisa que existe assim e pronto, tá? As afeições individuais permanecem entre os espíritos, principalmente quando são fundadas sobre uma simpatia verdadeira e não sobre interesses materiais. A simpatia perfeita se dá quando há igualdade nos graus de evolução. Por outro lado, o ódio entre dois espíritos pode também permanecer através de encarnações até que os espíritos envolvidos estejam depurados. Quando um espírito se adianta na evolução do outro, os ressentimentos deixam de existir, porque eles vão estar em níveis diferentes. Então, o que evoluiu mais já não vai mais ser aquele ressentimento que tinha. Então, tudo depende do grau de evolução do esforço de cada um. Um dia, todos os espíritos serão simpáticos à medida que se aperfeiçoam. É como uma escola. Todos estão na mesma escola, mas em níveis diferentes, mais ou menos adiantados. Ok, mais ou menos adiantados. Alguém quer colocar mais alguma coisa do nosso grupo? E se alguém quiser perguntar alguma coisa, a Renata responde. Que bom. É só perguntar que ela responde. Não é, Rogério? Não, tá legal. É isso aí mesmo, Lúcia. Parabéns. Ficou bem legal o resumo seu. É isso aí. Bom, na verdade, a nossa parte é a complementação do que eles fizeram. Então, você vê que tudo é uma coisa... Né? São graus a gente se comparou com uma escada, né? Então, para chegar no mesmo nível, tem que acompanhar. Porque aquele que está um grau maior em cima, provavelmente, se esse aqui de baixo aqui não continuar, o outro vai subindo. Mas perante eles são espíritos unidos, né? Mas só em grau de elevação. Certo. Então... Ainda tem da 304 a 319. Essa primeira parte foi das metades eternas, né? Exatamente. Pode continuar. E eles enfatizam também nessa parte de metades eternas que um espírito não é a metade do outro. Um espírito é inteiro e outro espírito é inteiro. Não existe metade de um e de outro. Né? Senão... Aí desencarna, como é que faz? Se a metade está aqui do outro lado. Na verdade, os espíritos são únicos. Né? São únicos, isso. Então, cada um tem a sua individualidade. É único. É aquilo que a gente já havia falado antes, sobre a evolução. Né? A evolução, ela é de cada um. Certo? Então, não adianta eu falar que ele vai evoluir por mim ou eu por ele, que isso não existe. Certo? Cada um vai fazer a sua, né? É único. E é interessante uma coisa que uma vez foi passado, que é assim, você vem para esse mundo sozinho e você vai embora desse mundo sozinho. Certo? Então, por isso que você é considerado um espírito único. Certo? E o que acontece, aquilo que a gente estava falando sobre a simpatia entre os espíritos, né? Aquele grau de afeição e de simpatia que o espírito tem e que acaba,
conforme ele vai, o seu desenvolvimento ou a forma dele agir, dele pensar, serem muito parecidas, né? O seu desenvolvimento moral, então eles acabam se tornando espíritos assim, muito afins que falam, mas isso não quer dizer, eles são individuais, certo? E, então, isso realmente é uma parte importante para falar. Exatamente. O que ela vai dar sequência é o que vai ser falado agora, né? Porque se trata da lembrança da existência corporal. É o que vai dar a continuidade. Que são as perguntas de 304 a 319. Ok. A lembrança da existência corporal após o desencarne. Essa lembrança ao espírito se revela pouco a pouco, sendo que ele se lembra das coisas em relação às consequências que tiveram sobre a sua situação de espírito. O espírito tende a esquecer aquilo que lhe é menos importante para a sua evolução. Quanto maior o grau de evolução, menos o espírito se apega às lembranças materiais. Quanto mais inferior é o espírito, mais ele sentirá falta de sua vida terrena após o desencarne. Então, esse é o resumo que nós fizemos da segunda parte. Ok, gente. É isso mesmo. E como você deixou claro, né, tudo vai depender do grau de evolução do espírito, né? Sim. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais ele segue, mais ele se desliga dessa parte material, certo? Mais entendimento ele tem, e quando o espírito é mais inferiorizado, ele fica mais apegado ao corpo, à matéria, aos acontecimentos, e é mais difícil para ele seguir na parte espiritual, até que o véu cai e ele consegue entender, né, tudo que está ocorrendo e o que ele precisa para fazer. E, às vezes, uma outra coisa que ele fala também aqui, dessas lembranças da vida que ele teve aqui na existência dele, certo? Que geralmente ele lembra, mas assim, quando ele para, né, para pensar, ali ele acaba se lembrando, e das vidas passadas também. Ele pode se lembrar das vidas passadas dele também, certo? Mas tudo em questões do quê? Para aprendizado. Então, às vezes, ele descreve assim, como que funciona? Aquilo é bem como um filme, né? Ele pode ter, porque quando você está como espírito, né, a forma de você ver é diferente da nossa forma de enxergar aqui. Então, mas assim, ele vai fazer relembrar coisas assim necessárias ali para ele, e às vezes coisas assim que devido a essa ligação que ele tinha, que ele não consegue se desligar, ele acaba se lembrando, às vezes, de sofrimento, às vezes de pessoas, né? Mas quanto maior o grau de evolução, ele só vai se lembrar mesmo do que é necessário, do que se passou. Das vidas passadas é a mesma coisa, ele vai vir as lembranças para ele, certo? Do que tudo for preciso, assim, para o aprendizado e para a evolução. Como a gente comentou, assim, aquelas pessoas, né, que relataram, né, que morreram e depois voltaram, né, que elas viram uma luz e parece que voltou uma coisa assim, voltou tudo a memória, né? As pessoas que foram e voltaram. Aí, quando a gente chegou nessa parte que você falou aí, do tudo do tempo, alguma coisa assim, eu falei assim, nossa, será que tem alguma coisa a ver com essas pessoas que sempre falaram, né? Ixi, vai cair. Vai cair, verdade, menos de 1 minuto. Rogério, você segurou o seu pensamento aí, o seu raciocínio? Foi até bom que deu uma caidinha, porque daí eu estava meio em dúvida do que eu ia perguntar. Mas é o seguinte,
aqueles relatos daquelas pessoas que morreram, né? A vida após a morte, no caso, né? Se tem continuidade, né? E eles sempre relatam, assim, eu não sei se eu vou estar falando besteira, que volta até a infância deles, desde da barriga que está no ventre lá, eles veem como que foi a evolução deles, né? E depois, não sei, eles voltam, né? Então, quer dizer que eu penso assim, eu não pensava, né? Que foi o tipo que ele não conseguiu ainda dar a continuidade que ele veio fazer, então ele retornou para cá para dar continuidade. Não sei se seria isso. Não, né? Então corrige. Uma vez desligado, não tem volta, Rogério. Mas então, e esses relatos que as pessoas... Eu não sei, Eles não tá? foram desligados. Não foi desligado. Eles não morreram. Mas é a mesma coisa. Eles veem... Eles podem o ter, tempo. né? Às vezes isso pode acontecer até para vir como um aprendizado para eles, pode ocorrer de ter uma permissão ali, deles terem lembrar, né? Essas coisas assim, mas eles não chegam a desencarnar, porque não ocorre ali o desligamento, certo? Porque a partir do momento que ocorrer o desligamento e você desencarna, você não volta mais. Certo. Rompeu o cordão, não tem retorno. É como um papagaio. Você solta ele e fica dando soquinho. Você tá vendo o soquinho, é tudo bem. Aí você volta ali e ele volta para... É isso? Para ilustrar, né, a gente a gente leu isso na época de Jesus, quando eles colocam lá que ele fez a ressurreição de uma ou outra pessoa. E isso não é possível nem para ele. Então, isso fica bem claro quando a gente estuda isso lá na época dele mesmo. Então, quando há o falecimento, né, há o desencarne e rompe o cordão umbilical, não tem jeito, porque senão seria a ressurreição. E isso não pode, isso não ocorre. Porque, na verdade, é isso que ele está falando, é o seguinte, naquela época lá de Jesus, então, eu não sei se vocês vão lembrar daquela passagem, né? Era do Lázaro, né? Que o Lázaro estava no caixão e Jesus chega lá e fala, levanta-se, né? Você e tal. E aí, na verdade, o que acontece? Naquela época atrás, lá, como foi explicado isso hoje para nós, né? Que naquelas épocas lá, haviam algumas determinadas doenças, assim, certo? Que eles não tinham como constatar a real morte ali, né? Das pessoas. Então, às vezes, na análise lá, eles, o médico, não sei quem que era lá, que ia e falava, não, ele faleceu, certo? Então, e às vezes as pessoas pegavam, né, naquela época, não se enterrava no chão, se enterrava em grutas, né? Quer dizer, eles colocavam em locais fechados, assim, cavernas, em grutas, e às vezes já aconteceu o caso das pessoas acordarem e estarem lá, né? Porque havia um tipo de doença, assim, que às vezes parecia que a pessoa estava em coma, né? Então, eles achavam que a pessoa tinha falecido, mas, na verdade, a pessoa volta, né? E aí ele já tinha sido, né, feito o funeral da pessoa. E Jesus, ele tinha como ver isso. Então, às vezes, ele via situações que ele passava e ele via ali que a pessoa não tinha desencarnado, ela estava nesse processo. Então, ele ia lá e fazia com que a pessoa voltasse, acordasse, certo? Mas foi deixado bem claro isso, a partir do momento que a pessoa desencarna, certo? Que ela rompe, né, essa linha que tem entre o corpo e o perispírito, você não acabou, certo? O corpo vai... Entendi. Nesse caso que você está falando, provavelmente, com certeza, a pessoa estava a ponto, mas ainda não tinha ocorrido. Tá? E, para alguns lembrarem também, tem as citações do Helder quanto à parte de desdobramento que a gente tem. A gente vai para o plano espiritual, mas aí a gente volta.
E só que isso é quando a gente está simplesmente dormindo. Não ocorreu nada, tem esse retorno. Só que no caso, a gente praticamente às vezes não se lembra, a maior parte das vezes não se lembra de nada. E agora tem alguns que conseguem. Tá aí lembrando. Então agora nos túmulos vai ter que colocar carregador de celular e colocar coisa de energia, porque qualquer coisa enterra com o celular, se voltar, ô filho, eu tô aqui. Pode abrir o negócio aí que não fui ainda. É uma boa isso aí, né? Vou dar uma ideia para os vereadores fazer esse tipo de coisa, colocar energia nos túmulos. Espero que não, né? Porque se você for parar para pensar, né, hoje a gente tem, né, um progresso muito grande, mas vocês já imaginaram lá atrás quanta gente não foi enterrada? Sem dúvida, Jesus amado. Não tinham, né, os recursos que nós temos hoje. Então, é bem complicado. Melhor nem pensar. Rogério, acho que o que você está falando deve ser aquilo que a medicina trata como experiência de quase morte, né? É isso. Eles chamam de experiência de quase morte. Isso, Teve um ator, o Sérgio Cardoso, que foi enterrado vivo. Acho que ele tinha epilepsia. Ficava em um estado que parecia morto, enterrou. Aí, quando for mexer no túmulo para tirar, trocar, tirar para pôr outra pessoa, ele estava virado. Estava. Ai, credo, que desespero. Por isso que o velório tem que ser mais longo, né? Uma semana. Uma semana, eu também acho. Tem uma semana. Ficar aqui em casa, deixa aqui em casa por enquanto, entendeu? Deixa a hora que vê que não tem mais gente inteira. Eu concordo com você, Rogério. Porque, nossa, agora tudo bem, a gente vai vendo, né? Mas eu sempre pensei nisso, sabe? Falei, Jesus amado, já pensou você tá lá e você volta? Ai, o que você faz? Aí você tem que... Nossa, nem para pensar. Não dá nem para pensar. Eu não quero voltar ao meu tempo, porque eu pensava muito nisso. Eu pensava muito nisso. E por isso que eu não ia no velório, não. Eu ia no velório, eu ficava olhando para ele assim, pô, você vai acordar ou não vai acordar? Eu não ia mais no velório. Parece que eu ia conversar, eu ficava olhando assim para ele, e eu olhava, olha que loucura, né? E eu ficava assim, um pé para trás e um para frente. E eu ficava bem olhando assim para ver se ele não estava respirando. Sabe? Eu olhava assim no olho dele, esse tipo de coisa. Meu pai falou, o que você está fazendo aí? Eu falei, não estou fazendo nada não. Mas eu sempre, quando eu ia no velório, eu ficava assim, a turma rezando, e eu ficava olhando para a pessoa, para ver se não estava respirando, esse tipo de coisa. Olha aí, pensamento louco que veio agora. É nada, do pensamento louco nada. Aí vai que muita gente foi enterrado vivo, né? Não é pensamento louco, não. Mas não vamos pensar nisso, não. Não. Então tá bom, gente. Muito bem. Tranquilo? Podemos continuar? Então tá. Então vamos para a minha parte, a última parte agora, que é a comemoração dos mortos e os funerais. Bom, a comemoração dos mortos, a gente sabe, né, que se comemora o dia de finados. Então, na verdade, é uma homenagem, né, às pessoas que partiram, certo? Então, muitos vão aos cemitérios para prestarem as suas homenagens ali. E o que acontece? Para o espírito, né, esse tipo de homenagem, na verdade, é aqui para nós, os encarnados. Nós fazemos essa homenagem, certo? Porque isso para o espírito, o dia ali, que nem os próprios textos falam, né? Mas o espírito não vem aqui porque... Sim, os espíritos vêm porque eles são chamados. Tem muito essa ligação do pensamento e de chamarem. E os espíritos acabam vindo, certo? Mas por quê? Por causa disso, dessa interligação que eles têm, certo? Com aquelas pessoas, aqueles familiares, aquelas pessoas com quem eles conviveram, que ficam chamando eles, que ficam pensando neles, e eles acabam vindo. Porém, isso pode acontecer em qualquer momento, não é necessariamente que aconteça isso somente no dia das comemorações, ok? E o que é mais importante para o espírito, na verdade? Não é, digamos assim, as homenagens, né?
encher o túmulo de flores, enfim, todas essas outras coisas. O mais importante é que ele seja lembrado sempre com carinho, com amor, que as pessoas lembrem sempre das coisas boas, né? Que tenham sempre lembranças positivas dessas pessoas que desencarnaram, né? E façam prece para eles, porque a prece vai elevar eles, a prece que vai dar fortalecimento para eles. E a prece, ela não precisa ser feita apenas no dia da comemoração. A prece, na verdade, ela deve ser feita sempre. E isso é que vai trazer o conforto para o espírito, certo? E isso que vai fazer com que o espírito se sinta bem lá e também em paz, certo? Então, na verdade, essa comemoração, assim, ela foi criada aqui também, e até tipo, tem a última frase, a última pergunta e resposta que fala que por que foi criada essa comemoração? Provavelmente é por isso, que as pessoas têm o entendimento que a vida não se acaba ali na morte. Então, elas ainda comemoram, certo? Uns têm mais entendimentos, outros não, mas eles já têm essa percepção que não se encerra ali, por isso que ocorre essa comemoração para quem já foi, tá? Então, tem mais ou menos também essa parte que fala aqui. Uma outra questão que ele deixa aqui também é a seguinte, que geralmente a maioria dos espíritos acompanham seus sepultamentos, certo? Aqueles espíritos mais perturbados, aqueles espíritos mais ligados ali à matéria, eles não vão estar entendendo o que está acontecendo. Que são aqueles espíritos que digamos assim, eles não percebem ali que eles morreram, né, digamos, desencarnaram, eles ainda se encontram perturbados, se encontram perdidos, mas, assim, a maioria sim, acompanha o seu sepultamento, tá? Isso daí é uma permissão que é dada ali para que isso ocorra. E aí também a forma como foi feito o sepultamento, aonde foi feito o sepultamento, né, por exemplo, se foi em determinado local, como foi feito o sepultamento, para os espíritos mais evoluídos, isso pouco importa, certo? Então, porque o que ficou aqui, né, para eles pouco importa, tá? Agora, para aqueles outros espíritos, né, que, digamos assim, não têm ainda uma evolução moral e ainda têm as questões muito materiais, eles vão ali, tudo que for acontecer, para eles vai ser uma punição também, certo? Principalmente, como ele fala aqui, na briga dos herdeiros depois, né? Então, tem uma questão aqui que fala isso também, que os espíritos eles assistem às reuniões, né, dos herdeiros, né, como uma instrução. Só que aí a gente sabe que isso também é para o espírito enxergar, porque aqueles espíritos que eram muito apegados ao material ali e ver tudo que está acontecendo, né, ali a situação entre os herdeiros, entre a família, então é bem complicado essa situação. E quanto aos mais elevados, não, esses já não se preocupam mais com essas questões, certo? Provavelmente podem ficar tristes, né, com a atuação dos entes que ficaram, mas quanto a eles vão seguir, digamos assim, né, bem mais tranquilos. Bom, então a minha parte era essa, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma pergunta? Pode falar, Sueli. Renata, e não falam que não pode já cremar? E as pessoas acabam de morrer, daqui a pouco já vai cremar? Pode isso? Fala que tem que esperar um tempo? Então, Sueli, na verdade é por causa disso, né? É por causa desse desligamento do corpo físico, né? Com o perispírito, que a gente fala. Por isso que pede-se, né? Que tenha, eu acho que no mínimo, acho que é 72 horas que eles pedem, para fazer a cremação, porque senão, se você não ocorreu esse desligamento
ao sofrimento do espírito ali, ele vai sentir, certo? Nossa, Então, nessa pandemia, morre, já enterra e crema? Eu conheço pessoas que morreu, já foi cremada, a família nem viu. Já pensou que tristeza? é complicado, porque bastante gente não tem esse conhecimento, né, Sueli, esse entendimento. Então, e por causa disso mesmo, devido à aceleração aí, eles fazem sem esperar o tempo necessário, né, para isso. Então, A minha irmã fala. complicado. A minha irmã fala, primeiro vocês me congelam, depois sapeca. Ela quer ser cremada, primeiro vocês me congelam, gente, depois sapeca. Mas o congelamento é a mesma coisa também, não é isso? É? Pode ser. Sim, também. É porque tem muita gente que pediu para ser congelado para voltar em, sei, nos Estados Unidos tinha muito disso, né? Eu não sei se eu estou errado, eu escutei a história disso aí, que teve pessoas que pediram para congelar e voltar depois. Mas aí é com A vida. ilusão que ele vai voltar no mesmo corpo, né, Rogério? Porque a gente sabe que isso não acontece, né? O corpo, a partir do momento que ficou, acabou. Outra Então, coisa, deixa eu perguntar uma dúvida. A minha irmã não tem muita paciência com a minha mãe, mas a minha mãe dá muito trabalho para ela. E eu não vivi com elas, mas estou lá ajudando. E as pessoas falam para mim, não sei por que você vai ajudar. Esse problema é delas, elas que têm que viver junto e se virar. Eu vou abandonar? Falam que não é problema meu, que isso daí é delas, que eu estou carregando um saco de pedra que não é meu. Agora eu vou abandonar, minha irmã é sozinha, meu irmão já abandonou. Nem vai ver minha mãe. Agora eu vou abandonar também? Fala que não é problema meu, que eu estou pegando um problema que não é meu. Então, Sueli, na verdade, é aquilo que cada um vê o que acha que é certo, né? Eu acho que você deveria fazer isso, porque eu acho, né? Só que a gente tem que fazer aquilo que é certo, né, Sueli? Aquilo que a gente está aprendendo. Eu acho que Então, não se abandona pai e mãe, né? Dependente do que aconteceu, o que a gente aprende, né, aqui nos ensinamentos de Jesus é que não se abandona, pai, mas independente, certo, do que possa ter acontecido. Então, você tem que fazer aquilo que o seu coração manda, se ele não dê atenção ao que os outros falam, tá? É mesmo. Então, tá bom. Gente, mais alguém quer colocar alguma coisa? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Muito bom, tá? Parabéns a todos. pelas explanações de vocês, certo? E então, só um último recadinho antes da gente encerrar. Essa semana, pessoal, eu vou pedir para vocês não entregarem caderno para mim, tá bom? Que aí, como na outra semana eu não vou estar por aqui, e aí, então, eu vou levar os cadernos daqueles que estão comigo, tá? Para entregar, mas eu não vou pegar. Aí a gente deixa para a próxima, eu combino na outra semana, ok? E mando para vocês certinho depois a nossa aula no retorno. Então, tá bom, pessoal. Então, vamos fazer o nosso encerramento por hoje. Vamos... Você assume. Muito bem, então. Muito bem. Então, vamos encerrando os nossos trabalhos nessa noite de hoje e vamos agradecendo por mais esse tempo precioso que nos foi concedido, agradecendo também por mais esse aprendizado que tivemos e vamos também agradecendo aos nossos mentores, aos mentores da turma e vamos agora elevando os nossos pensamentos ao alto, vamos doando um pouquinho do muito que recebemos em favor das equipes de vibrações e vamos mentalizando Jesus e vamos vibrar pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens, vibrando por todos os lugares de conflito, de fome,
e miséria da terra e vibrando para que o Evangelho seja a norma de conduta para toda a humanidade. Vamos vibrar por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, vibrando por todos os lares onde existam leitos de dor. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo nosso povo, pelos nossos dirigentes e por toda essa espiritualidade de luz que auxilia esse país. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos lares dos nossos familiares e por eles também. Vamos vibrar pelos lares dos nossos parentes e nossos amigos e por eles também. E vamos vibrar por todos os lares da Terra. Vibremos pelo grupo socorrista Fraternidade do Trevo, por nossa sede iluminada e abençoada, junto à Avenida Sabor a Caminho, número 810. Vibremos por seus dirigentes, por seus trabalhadores, por seus alunos e por seus assistidos. Vibremos pela câmara de passes e pela urna de vibrações, e por todos os nomes lá contidos. Vamos vibrar pela família do nosso irmão Samuel, especialmente por sua esposa. Vamos vibrar pela família Prado, especialmente para Leoni. E agora vamos vibrar por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai, e nunca nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos